Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. Há algo em você que foi chamado, silenciosamente, para este instante. Talvez você não saiba explicar o motivo exato, mas sente aqui dentro, no coração e no corpo, que há algo maior esperando para ser revelado. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E hoje talvez você esteja recebendo o sinal que pediu em silêncio. Talvez você esteja cansado de esperar por mudanças. Talvez tenha feito promessas a si mesmo, iniciado planos, tomado decisões, apenas para ver se cair no mesmo padrão repetido. Como se a vida estivesse presa em um looping, trazendo os mesmos resultados, as mesmas dores, os mesmos medos. Essa frustração pesa no corpo e na mente, porque no fundo você sabe que existe uma versão maior de você mesmo, mas parece que algo sempre o arrasta de volta para trás. Eu sei, eu entendo sua dor. E se eu te dissesse que o que mantém você preso não é a vida, não é o destino, não é falta de sorte, mas sim a forma como você observa a si mesmo? A ciência já mostrou isso com clareza. Na física quântica, existe o chamado efeito observador. Quando uma partícula é observada, ela muda seu comportamento. Ela deixa de ser uma onda de infinitas possibilidades e colapsa em apenas uma realidade. Isso não é apenas ciência, é um espelho do que acontece com sua vida. Aquilo que você decide observar dentro de si todos os dias torna-se sua realidade. Pense nisso. Se cada manhã você olha para o mesmo você de sempre, carregando culpas, memórias de fracassos, lembranças de perdas, sua vida inevitavelmente colapsa no mesmo padrão. Você observa a si mesmo com os olhos do passado, e então o passado se repete. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. É o espaço onde uma nova vida pode nascer, mas só se você tiver coragem de mudar o observador que habita dentro de você. Eu quero que você perceba algo importante. Você não está sozinho nesse processo. Inúmeras pessoas já viveram a mesma sensação de estagnação, de derrota, de esperar por sinais que nunca chegavam. E todas elas tinham em comum um detalhe quase invisível. Estavam olhando para si mesmas com as lentes velhas, as lentes do que já foi. A mudança só começou quando elas ousaram trocar essas lentes, quando decidiram observar uma nova versão de si mesmas, ainda que não houvesse provas concretas no início. Hoje eu te convido a fazer o mesmo, a abrir o coração para a ideia de que o que você enxerga em si não é definitivo, que sua consciência é como uma lanterna. Aquilo que você ilumina, cresce. Aquilo que você ignora, desaparece. Não existe acaso. Existem convites da consciência. E este momento é exatamente isso. Um convite para você abandonar o velho olhar e criar, aqui e agora, uma nova possibilidade. Comente abaixo. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é apenas uma frase. É um sinal que você envia ao campo quântico, uma escolha consciente, um colapso diferente da função de onda. E observe com atenção. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Pode ser pequeno, pode ser sutil, mas será real. Ele será a resposta do universo ao seu primeiro passo. Respire fundo agora, inspire profundamente, segure por um instante. E solte devagar, como quem libera o peso do velho. Sinta o corpo relaxar, sinta a mente abrir espaço, sinta a alma se aquietar. Porque o que está prestes a acontecer nesta jornada não é apenas aprendizado, é transformação. Assim como o sol nasce sem esforço, a sua nova realidade também já está a caminho. O choque do efeito observador. Por que você continua recriando o mesmo passado? Há algo inquietante em perceber que, apesar de todas as tentativas de mudança, a vida insiste em repetir os mesmos capítulos.
Você inicia novos projetos, jura que desta vez será diferente, promete a si mesmo que não vai mais cair nos mesmos erros. Mas, de repente, é como se estivesse vivendo o mesmo roteiro novamente. A mesma frustração, a mesma decepção, o mesmo peso no coração. Isso machuca porque cria a sensação de que o tempo está passando, mas você não está avançando. É como correr dentro de um labirinto que sempre leva ao mesmo lugar. A física quântica nos dá uma metáfora poderosa para isso. Existe algo chamado colapso da função de onda. Antes de ser observada, uma partícula é pura possibilidade. Pode estar em muitos lugares, pode ser muitas coisas, mas, no instante em que é observada, ela se fixa em apenas um estado. Ela escolhe uma realidade e abandona todas as outras. E é exatamente assim que vivemos nossas vidas. Cada vez que você olha para si mesmo, consciente ou inconscientemente, decide qual versão de você será observada. E sem perceber, a maioria das pessoas continua escolhendo sempre a mesma. O velho eu, carregado de memórias, traumas e limitações. Talvez seja doloroso reconhecer isso, mas é libertador também, porque significa que você não está condenado a repetir eternamente os mesmos padrões. Significa que há um poder silencioso em você, escondido no simples ato de observar. A questão é, quem você está observando agora? Qual versão de si mesmo você enxerga quando acorda pela manhã? É a versão ferida, derrotada, marcada por erros? Ou é a versão que já existe no campo de possibilidades, esperando apenas ser escolhida? Muitas pessoas só começaram a viver uma nova vida quando pararam de olhar para si mesmas com os olhos do passado. Há relatos de pessoas que superaram vícios, que abandonaram relacionamentos tóxicos, que recomeçaram após grandes perdas. Todas elas tinham algo em comum. Decidiram não observar mais a si mesmas como vítimas da própria história. Decidiram mudar a lente, mesmo que o mundo externo ainda não tivesse mudado. E foi esse simples deslocamento do olhar que alterou tudo. Agora reflita profundamente. Existe dentro de você uma versão antiga que você observa todos os dias sem perceber. Ela aparece nas palavras que você repete mentalmente. Ela se revela nos medos que você alimenta. Ela se fortalece nas histórias que você conta sobre si mesmo. O exercício é perceber isso. Quais são as imagens, os pensamentos, as memórias que você continua revivendo? Que parte de você está sendo constantemente iluminada pelo foco do seu olhar? O mais assustador é que, muitas vezes, não é o mundo externo que nos aprisiona, mas sim a forma como o observador interno continua recriando as mesmas paisagens emocionais. Você pode estar preso em um looping mental criado por você mesmo, e isso não significa que você falhou, significa apenas que ainda não percebeu o poder que tem em suas mãos, ou melhor, em sua consciência. E se esse vazio que você sente não for um castigo, mas uma preparação? E se a repetição que você tanto teme for apenas o convite do universo para você, finalmente, escolher de forma diferente? Tudo muda no instante em que você se torna consciente do que está observando dentro de si. Porque aquilo que você decide observar se torna sua realidade. Esse é o choque do efeito observador. Não é apenas uma teoria científica, é um espelho da sua vida. E é o primeiro passo para que você compreenda que já está no poder de mudar o enredo da sua história. Cuidado com o auto-observador crítico, como sua mente sabota a nova versão de você. Existe uma voz dentro de você que parece sempre atenta, sempre pronta a apontar cada falha, cada deslize, cada detalhe que ainda não está perfeito. Essa voz, silenciosa e insistente, muitas vezes não grita, mas sussurra. E é justamente por isso que ela é tão perigosa, porque você a confunde com a própria verdade. Ela se apresenta como consciência,
Mas na verdade é apenas um eco do velho eu. É essa voz que sabota qualquer tentativa de mudança, porque insiste em manter você amarrado ao que já passou. A psicologia moderna nos mostra que a mente não enxerga a realidade de forma neutra. Pelo contrário, ela escolhe inconscientemente aquilo que confirma as crenças que você já carrega. É o viés de confirmação. Você encontra provas daquilo que acredita ser verdade. Se acredita que não é capaz, verá evidências disso em cada situação. Se acredita que é indigno de amor, interpretará qualquer silêncio como rejeição. O auto-observador crítico atua justamente aí. Ele colore o mundo com as mesmas lentes antigas, transformando-o em espelho do velho eu. Esse mecanismo não é novo. Ele já foi representado há séculos em mitos e histórias que atravessam o tempo. O mito de Narciso, por exemplo, revela a prisão do olhar distorcido. Narciso se apaixona por sua própria imagem refletida na água, mas não percebe que aquilo não é real, é apenas reflexo. Da mesma forma, o auto-observador crítico nos prende a um reflexo de nós mesmos que não corresponde ao que realmente somos. Ficamos hipnotizados pela imagem de nossas limitações, acreditando que essa é a única verdade. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando esse narrador interno crítico domina, ele cria uma espécie de narrativa invisível. Ele não apenas comenta a vida, mas edita sua percepção dela. Ele não descreve os fatos, ele distorce os fatos para que se encaixem na história que já foi escrita dentro de você. É como um roteirista escondido que insiste em repetir o mesmo gênero de filme, mesmo quando você está pronto para uma nova trama. Reconhecer a presença desse observador é desconfortável, mas também é um despertar. Quando você se torna consciente dele, pode perceber que não é obrigado a acreditar em cada pensamento que surge. Pode notar que esses julgamentos não são a sua essência, são apenas ecos, ruídos, programas antigos que insistem em rodar. O que antes parecia verdade absoluta começa a perder força, porque você passa a se lembrar de algo maior. Você não é seus pensamentos, você é a consciência que os observa. E aqui surge um ponto crucial. Esse mesmo observador interno, que pode ser o seu pior inimigo, também pode se tornar o seu maior aliado. Tudo depende de como você decide alimentá-lo. Quando você permite que ele repita apenas críticas, ele enfraquece sua nova versão. Mas quando você treina sua mente a sustentar novos olhares, ele passa a trabalhar a seu favor, consolidando cada passo do novo eu que deseja nascer. Perceba como essa simples mudança de perspectiva abre um espaço completamente novo dentro de você. Porque a pergunta não é se o observador está presente. Ele sempre estará. A pergunta é: qual história ele está narrando agora? Está repetindo o passado ou está abrindo caminho para o futuro? Essa resposta define se você continuará recriando as mesmas dores ou se começará a viver a vida que já está em potencial dentro de você. O observador crítico é como um espelho embaçado. Enquanto você olhar apenas através dele, tudo parecerá distorcido. Mas no instante em que você aprende a limpá-lo, a verdade surge com clareza. E a verdade é simples. Você não precisa mais ser refém da voz que o prende ao velho eu. Um método simples para criar um observador, consciente e direcionado. Há momentos em que a vida parece passar diante de nós como um filme no qual não escolhemos o roteiro. Dias em que você desperta, realiza tarefas, cumpre compromissos, mas no fundo sente que tudo foi vivido de maneira automática. É como se estivesse em piloto automático, preso em escolhas que nunca percebeu realmente ter feito. Esse vazio, essa sensação de estar presente, mas não desperto, revela a ausência de um observador consciente. A ciência nos oferece uma explicação poderosa para isso. Nosso cérebro possui a capacidade da plasticidade, a habilidade de se moldar e reorganizar conexões
a partir daquilo em que escolhemos focar. Daniel Kahneman descreveu isso ao falar sobre a teoria da atenção seletiva. O que escolhemos notar cresce, o que ignoramos desaparece. Isso significa que a qualidade da sua vida depende do que você está observando. Se sua atenção é sequestrada pelo medo, é o medo que ganha forma. Se ela é treinada para enxergar possibilidades, é o novo que se manifesta. Sabedorias antigas já compreendiam esse mistério muito antes da ciência moderna. No budismo, por exemplo, o treinamento meditativo sempre foi descrito como a arte de refinar o observador. Não se trata de parar a mente, mas de disciplinar o olhar interno para não se perder em distrações. O monge que medita por horas não está fugindo do mundo, mas aprendendo a escolher onde repousar o foco da própria consciência. E é exatamente isso que começa a transformar sua realidade. A boa notícia é que você não precisa de anos em um mosteiro para despertar esse poder. Pode começar de forma simples, dedicando apenas 5 minutos por dia a um ritual de observação consciente. Basta fechar os olhos, respirar profundamente e trazer a atenção para um único ponto. Pode ser o coração que pulsa, o ar que entra e sai, ou uma imagem de futuro que deseja vivenciar. Cada vez que a mente fugir, você apenas a traz de volta. Esse gesto, aparentemente pequeno, é como o treino de um músculo invisível. Quanto mais praticado, mais forte se torna. Esse método é simples, mas poderoso. Ele interrompe o fluxo automático de pensamentos e devolve a você o poder da escolha. Quando você percebe que pode dirigir o próprio foco, descobre que não é prisioneiro do que pensa ou sente. Ao contrário, começa a usar pensamentos e emoções como ferramentas para moldar sua vida. É nesse ponto que o observador deixa de ser crítico e passa a ser criador. Imagine a diferença entre uma lanterna girando sem direção, iluminando tudo de forma confusa, e uma luz que se concentra em um ponto exato, revelando os detalhes que antes estavam ocultos. Esse é o efeito de um observador consciente. Ele traz clareza, profundidade e intencionalidade para cada momento. E a cada instante em que você escolhe observar com atenção, você está treinando o mesmo poder que molda partículas. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando, sinta-o saindo. Deixe que essa simples respiração se torne o lembrete de que sua consciência escreve mensagens no campo quântico. Cada respiração é um ato de escolha. Cada foco de atenção é uma semente. E cada semente, quando regada com constância, inevitavelmente floresce. Esse é o caminho do observador consciente. Não é um conceito distante, é uma prática viva. E quanto mais você a exercita, mais descobre que nunca esteve perdido. Você apenas estava distraído. E agora, ao despertar o foco, começa a se realinhar com aquilo que realmente deseja ser. A ilusão do controle. Por que insistir em prever bloqueia sua manifestação? Existe dentro de nós uma tendência quase irresistível de querer antecipar tudo. Planejar cada detalhe, prever cada resultado, calcular cada movimento como se o futuro fosse um objeto que pudesse ser controlado pelas mãos. Essa necessidade nasce do medo. Medo de errar, medo de perder, medo de ser surpreendido. Mas, paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar, menos espaço damos para que o novo aconteça. É como apertar a areia entre os dedos. Quanto mais força aplicamos, mais rapidamente ela escapa. A física nos mostra um paradoxo fascinante. No mundo quântico, o ato de medir e tentar controlar uma partícula altera o próprio comportamento dela. Isso significa que o simples esforço de prever retira a liberdade natural do fenômeno. E o mesmo acontece na vida. Quando você insiste em medir cada passo, em controlar cada circunstância, acaba sufocando o fluxo espontâneo da realidade. O efeito observador se distorce,
E o universo não encontra espaço para manifestar aquilo que poderia surgir além das suas expectativas. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que só encontraram um novo amor quando pararam de procurar desesperadamente, ou que descobriram a carreira de suas vidas quando desistiram de controlar cada detalhe do caminho? Existe uma sabedoria profunda nesse aparente contrassenso. Quando você solta a obsessão pelo controle, cria o que podemos chamar de espaço de incerteza fértil. Momentos em que o inesperado pode florescer. É nesses intervalos que a vida revela sua criatividade, trazendo encontros, oportunidades e sinais que nunca poderiam ser previstos. A ansiedade de controlar tudo é como tentar forçar a borboleta a sair do casulo antes do tempo. No desejo de apressar o processo, você mata a possibilidade da transformação. Mas quando confia no ritmo natural da vida, percebe que cada etapa já contém a semente do próximo passo. Soltar não é desistir, é abrir espaço. Não é abandonar os sonhos, mas permitir que eles encontrem formas de chegar até você, de maneiras que sua mente jamais poderia arquitetar. Observe como a energia muda quando você troca o controle pela entrega consciente. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente se abre. Nesse estado, você se torna mais receptivo aos sinais sutis que o universo envia. Por quê? Enquanto está ocupado tentando prever, você se cega para o que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas quando aprende a confiar, começa a notar sincronicidades que parecem pequenas, mas são, na verdade, convites da consciência. Sua obsessão por controlar pode estar matando a realidade que você deseja. Essa é uma verdade dura, mas libertadora, porque significa que a chave para transformar sua vida não está em fazer mais esforço, mas em aprender a soltar. Existe uma inteligência maior em movimento, e quando você se alinha a ela, descobre que o futuro não precisa ser empurrado. Ele já está vindo em sua direção. E assim como a noite não precisa se esforçar para dar lugar ao dia, sua nova realidade também não precisa da sua obsessão pelo controle. Ela precisa apenas que você confie o suficiente para abrir espaço. Há momentos na vida em que tudo parece ruir ao mesmo tempo. A saúde declina, as finanças desaparecem, os relacionamentos se rompem e a esperança se perde. São instantes em que a dor é tão intensa que o corpo parece não suportar, e a mente insiste em acreditar que não há saída. Muitos conhecem essa sensação de impotência, essa sombra silenciosa que invade cada pensamento, como se não houvesse mais caminhos a seguir. No entanto, é exatamente nesses momentos que uma simples mudança de olhar pode significar não apenas uma diferença, mas a salvação da própria vida. Imagine alguém que recebe um diagnóstico devastador, uma sentença médica que parece retirar todas as possibilidades de futuro. Essa pessoa, de início, se vê afogada em medo. Cada detalhe do corpo é observado com desespero. Cada sinal parece confirmar a pior previsão. Mas, em determinado ponto, cansada de lutar contra a escuridão, ela escolhe mudar o olhar. Ao invés de observar apenas a doença, começa a observar a vida. Ao invés de esperar pela confirmação do pior, começa a direcionar a consciência para o que deseja experimentar. Esse pequeno ato, aparentemente ingênuo, muda tudo. A ciência conhece esse fenômeno sob diferentes nomes. Um deles é o efeito placebo. Por muito tempo foi tratado como ilusão ou engano. Mas hoje cada vez mais sabemos que não é assim. O placebo não é apenas a ausência de um medicamento, mas a prova de que a mente pode induzir mudanças físicas reais no corpo. Quando a pessoa acredita que está recebendo algo que a cura, o corpo responde criando processos de regeneração. Esse é um exemplo direto de como o observador, ou seja, a consciência, influencia o resultado, e não apenas em laboratório, mas na vida real, em situações concretas. Greg Braden fala sobre isso ao explorar a ideia de um campo unificado, um espaço onde pensamentos, emoções e intenções humanas interagem com a realidade física. O corpo não está separado da mente, e a mente não está separada do universo. Tudo se conecta em um tecido invisível que responde à forma como você escolhe observar sua experiência. A neuroplasticidade confirma isso. O cérebro se reorganiza conforme os pensamentos se repetem, criando novas conexões, novas rotas, novos comportamentos. E quando essa mudança de rota é sustentada, a vida inteira muda junto.
Há inúmeros relatos de sobreviventes que, diante de doenças graves, decidiram usar a imaginação não para repetir o medo, mas para criar imagens de cura. Uma mulher diagnosticada com um câncer terminal decidiu visualizar, todos os dias, suas células sendo restauradas, como se fosse um jardim florescendo dentro dela. Enquanto o mundo externo trazia apenas relatórios negativos, ela escolheu nutrir uma realidade interna diferente. Contra todas as expectativas, sua saúde começou a responder. Até que um dia o diagnóstico mudou. Ela não apenas sobreviveu, floresceu. Esse tipo de relato não é uma promessa de milagres instantâneos, mas uma prova de que existe algo poderoso em como escolhemos observar nossa própria história. Não se trata de negar a dor ou os fatos. A dor existe, os desafios são reais. Mas o olhar pode se transformar, e ao se transformar pode abrir portas invisíveis. Quando uma pessoa aprende a recontar a sua história, a partir de um ponto de poder, em vez de um ponto de vítima, ela começa a recriar não apenas seu estado emocional, mas também seu campo de possibilidade. Pense na diferença entre duas frases. Uma delas diz: "Eu estou doente, não tenho saída." A outra diz: "Eu estou vivendo um processo e minha cura já está em formação." Ambas podem partir da mesma realidade física, mas uma aprisiona, enquanto a outra abre espaço para o inesperado. A primeira é a observação do velho eu. A segunda é a decisão de criar um novo olhar, mesmo sem garantias. E é nessa escolha que se abre a chance da transformação. Ao longo da história, culturas ancestrais sempre entenderam que a forma como você observa molda a experiência. Xamãs, monges e curadores sabiam que a atenção é uma força criativa. Um ritual de cura não era apenas um conjunto de gestos simbólicos, mas uma forma de mudar a maneira como o paciente se percebia, dando-lhe um novo olhar sobre si mesmo. Essa mudança interna era tão poderosa que o corpo respondia. Hoje, a ciência apenas começa a confirmar com experimentos o que já era conhecido na sabedoria ancestral. A consciência é a chave. Talvez, ao ouvir isso, você se lembre de momentos em sua própria vida em que uma mudança de olhar também fez diferença. Pode ter sido no meio de uma crise financeira, quando tudo parecia perdido, mas uma nova ideia surgiu quando você desistiu de lutar contra o medo. Pode ter sido em um luto profundo, quando a dor parecia insuportável, mas um pequeno sinal, uma memória, uma sensação de presença, trouxe um fio de esperança. Ou talvez em um relacionamento, quando a percepção mudou de fracasso para aprendizado, e a ferida se tornou fonte de força. O que importa não é o tamanho do desafio, mas o ângulo a partir do qual você decide observá-lo, porque o olhar define o significado. E o significado define a realidade que você experimenta. Uma simples mudança no olhar pode mudar tudo, literalmente. Não porque a vida se torna magicamente perfeita, mas porque a sua consciência passa a dialogar com a realidade de forma diferente. O que antes era parede se transforma em passagem. O que antes era sentença se transforma em processo. O que antes era fim se transforma em começo. E quando você começa a viver a vida dessa forma, algo surpreendente acontece. Você percebe que o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Sente que não está sozinho, que existe uma inteligência maior respondendo à sua disposição de mudar o olhar. Cada sincronicidade, cada encontro, cada pequeno detalhe passa a ter sabor de confirmação. E mesmo que os resultados externos levem tempo para se manifestar, a transformação interna já é a prova de que o processo começou. Recontar sua própria história é o maior ato de liberdade que você pode experimentar. Não significa apagar o que aconteceu, mas ressignificar o que aquilo representa. Ao olhar para trás, você pode ver dor, ou pode ver crescimento. Pode enxergar fracassos, ou pode enxergar preparação. Pode se definir como vítima, ou pode se reconhecer como sobrevivente. A escolha do olhar é o que muda tudo. E se hoje você se encontra diante de algo que parece insuportável, lembre-se desta verdade. Não é apenas o que acontece com você que determina a sua vida, mas como você escolhe observar o que acontece. O observador interno tem o poder de sabotar, mas também tem o poder de curar. E quando você decide mudar o olhar, abre portas que antes pareciam trancadas para sempre. Assim como a mulher que visualizou seu corpo como um jardim e floresceu diante da doença,
você também pode recontar sua história, porque, no campo das possibilidades, existe sempre uma versão de você que já venceu. Essa versão está esperando apenas o momento em que você escolhe observá-la. E talvez esse momento seja agora. Vivemos em um tempo em que a mente raramente descansa. O corpo busca estímulos, a mente corre de pensamento em pensamento e, muitas vezes, o coração se perde em meio a um ritmo que nunca desacelera. Nesse fluxo incessante, existe uma força silenciosa, um mensageiro químico dentro do cérebro que regula a sensação de prazer, motivação e recompensa, a dopamina. Esse neurotransmissor, essencial para a sobrevivência, pode ser tanto um aliado quanto um sabotador invisível. E, sem que você perceba, pode estar mantendo você preso ao velho eu que deseja deixar para trás. A dopamina não é vilã. Pelo contrário, ela foi criada para nos impulsionar a buscar o que precisamos para viver. Comer, beber água, aprender algo novo, encontrar segurança, sentir afeto. Tudo isso gera pequenas liberações desse neurotransmissor. Ele nos recompensa por avançar em direção ao que sustenta a vida. O problema surge quando o circuito da dopamina é sequestrado por hábitos que não sustentam crescimento, mas repetição. É como se o cérebro aprendesse a buscar atalhos de prazer imediato, mesmo que eles não tragam nada de significativo. Essa armadilha é reforçada por um mecanismo chamado reforço intermitente. Ele funciona assim. Quando você recebe uma recompensa de forma previsível, o interesse diminui. Mas, quando a recompensa é imprevisível, a dopamina dispara intensamente. É o que acontece quando alguém puxa para baixo a tela do celular esperando uma notificação. Quando atualiza o feed das redes sociais, ou quando espera por uma curtida. O cérebro não sabe se vai receber a recompensa, mas essa incerteza é justamente o que gera a compulsão. Culturalmente, vivemos mergulhados nesse ciclo. A sociedade transformou a dopamina em produto. As plataformas digitais, os anúncios, os jogos, tudo foi desenhado para capturar esse circuito e mantê-lo preso em busca de gratificação rápida. O resultado é que muitos passam horas em atividades que alimentam o cérebro com pequenos picos de prazer, mas que drenam a capacidade de sustentar processos mais profundos e transformadores. A dopamina mal administrada não cria evolução, cria vício. E é aqui que o sabotador aparece. Porque construir uma nova versão de si mesmo exige consistência, paciência e entrega a processos que não dão recompensas imediatas. A mudança verdadeira não acontece em minutos, mas em dias, meses, anos de escolhas repetidas. É preciso plantar sementes invisíveis, regá-las em silêncio, confiar que algo está crescendo debaixo da terra antes que apareça à superfície. Mas a dopamina desregulada quer resultados instantâneos. E quando eles não chegam, sua mente grita para abandonar o caminho, voltar ao que é familiar. Buscar uma descarga rápida de prazer em algo que apenas reforça o velho eu. Perceba como isso acontece nos detalhes. Você decide iniciar um novo hábito. Meditar, escrever, praticar gratidão, estudar algo que pode transformar sua vida. No primeiro dia, sente entusiasmo. No segundo, talvez ainda exista energia, mas, em pouco tempo sua mente começa a reclamar. Isso não está funcionando. Por quê? Porque a dopamina não foi saciada. Ela não recebeu a recompensa imediata que aprendeu a esperar. Então, sem perceber, você abandona o processo e corre de volta para o que traz gratificação instantânea. Redes sociais, distrações, comparações, velhos padrões, e assim mais uma vez recria o passado. Esse mecanismo não é apenas psicológico, mas químico. O cérebro, condicionado por anos de reforço rápido, aprende a associar prazer com aquilo que não exige esforço profundo. Mas toda transformação exige atravessar esse deserto inicial, esse período em que não há aplausos, não há resultados visíveis, não há confirmações externas. É nesse intervalo que muitos desistem. Não porque não sejam capazes, mas porque sua dopamina não foi educada para sustentar a esperança. Por isso, compreender esse processo é libertador, porque você deixa de acreditar que não tem força de vontade ou que não nasceu para mudar. Não se trata de falha pessoal. Trata-se de um cérebro treinado a buscar recompensas erradas. Quando você entende isso, pode começar a reeducar sua dopamina, oferecendo a ela micro-recompensas conscientes que sustentam um novo caminho em vez de sabotá-lo. A prática é simples, mas profunda.
Ao invés de esperar apenas grandes resultados, você aprende a celebrar pequenos marcos. 5 minutos de silêncio já são uma vitória. Escrever uma única frase de gratidão já é um passo. Dar um telefonema, que antes gerava ansiedade, já é uma conquista. Cada pequeno gesto pode ser registrado como recompensa. E ao fazer isso, você ensina o cérebro a liberar dopamina também para os passos que constroem a nova versão de você. Aos poucos, a química se alinha ao processo e o que antes parecia insuportável se torna natural. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas ela é real. Quando você começa a direcionar conscientemente as fontes de prazer, a mente aprende a se alegrar não apenas com distrações passageiras, mas com processos de evolução. É como trocar uma chama instável por um fogo constante. O calor pode não ser tão explosivo, mas é estável, seguro e capaz de aquecer por muito mais tempo. E aqui surge uma verdade profunda. Seu cérebro pode estar programado para recriar a antiga versão de você, e não por escolha consciente, mas porque a dopamina, deseducada, insiste em buscar atalhos. Mas se a mesma química que o prende pode ser treinada, então ela também pode ser usada como aliada. A energia que hoje alimenta vícios pode, amanhã, sustentar transformação. A compulsão que hoje distrai pode se tornar disciplina. Olhe para a sociedade em que vivemos. Notificações que piscam, vídeos que começam sozinhos, manchetes que gritam, tudo desenhado para sequestrar sua atenção. Não é coincidência que tantos se sintam cansados, ansiosos, desconectados de si mesmos. Mas, ao perceber isso, você já dá o primeiro passo para sair do ciclo, porque a consciência é a chave. E quando você escolhe conscientemente onde encontrar sua recompensa, você começa a quebrar a corrente invisível que mantém você preso. Não existe transformação verdadeira sem atravessar o vazio entre a decisão e o resultado. Esse vazio pode parecer insuportável, mas é nele que o novo eu é gestado. E quando sua dopamina é treinada para valorizar cada pequena etapa, esse vazio deixa de ser deserto e se torna jardim. Porque cada gesto é celebrado, cada escolha é reconhecida, cada passo é visto como parte de uma jornada maior. Então, lembre-se, o problema não é a dopamina em si, mas o modo como ela foi treinada. E a boa notícia é que todo treino pode ser refeito. Assim como músculos se fortalecem com prática, a mente também pode aprender novas formas de recompensa. E quando isso acontece, a química que antes o sabotava se torna a mesma energia que o sustenta. Você não está condenado a viver preso ao ciclo de gratificação imediata. Você está sendo chamado a se realinhar, a criar um cérebro que não foge da espera, mas que encontra prazer em cada passo da construção. Porque, no fundo, o que sua alma deseja não é uma explosão de prazer passageiro, mas a alegria profunda de viver em coerência com quem você realmente é. Esse é o convite silencioso da dopamina. Aprender a transformar a compulsão em consciência, distração em foco, prazer passageiro em realização duradoura. E quando isso acontece, o velho você perde força, porque a cada escolha consciente, o cérebro se reconstrói. E, nesse processo, sua nova realidade deixa de ser apenas um sonho distante e começa a se tornar inevitável. A ansiedade é, talvez, uma das experiências mais universais do ser humano moderno. Ela se apresenta de muitas formas. Um nó no estômago, um aperto no peito, pensamentos que se repetem com ecos intermináveis, noites de sono inquieto em que a mente insiste em projetar cenários de preocupação. Para alguns, ela se manifesta como pressa, como uma urgência de resolver tudo de uma só vez. Para outros, como paralisia, como a sensação de estar preso em uma teia invisível. Mas, no fundo, a ansiedade nasce de uma mesma raiz. A tentativa de viver em um tempo que ainda não chegou. É o desejo de controlar o futuro, de antecipar resultados, de garantir certezas que a vida, por natureza, não oferece. Essa angústia não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela é uma energia bruta, uma força que pode ser transformada. A neurociência mostra que os estados emocionais não são destinos fixos, mas processos plásticos. Richard Ryan e Edward Deci, com a teoria da autodeterminação, nos lembram que a motivação humana é guiada por necessidades básicas de autonomia, competência e pertencimento. Quando essas necessidades não são atendidas, a ansiedade cresce,
porque a mente busca desesperadamente preencher os vazios. Mas, quando aprendemos a canalizar essa mesma energia, ela pode se tornar combustível para criar intenções claras, sustentáveis e alinhadas com o que somos. Mihaly Csikszentmihalyi chamou esse estado de transmutação de energia de flow, um momento em que a ansiedade deixa de ser paralisante e se transforma em foco, presença e entrega total. O que define o flow não é a ausência de desafio, mas a integração perfeita entre desafio e habilidade. É quando a mente deixa de lutar contra o que sente e passa a usar essa energia como direção. Assim, a ansiedade, antes vista como inimiga, se revela como matéria-prima para a criação de uma realidade mais elevada. A natureza nos oferece um símbolo perfeito dessa transformação: a metamorfose da borboleta. A lagarta, antes de se tornar borboleta, entra em um casulo e passa por um processo de dissolução quase total. É um estado de ansiedade biológica em que o velho corpo se desfaz, mas o novo ainda não está formado. De fora parece morte, de dentro é apenas transformação. E assim acontece conosco. Muitas vezes a ansiedade que sentimos não é um erro, mas o sinal de que uma nova versão está em gestação. O problema não é a ansiedade em si, mas o olhar com que escolhemos observá-la. Imagine por um instante que cada pensamento ansioso seja como uma faísca elétrica. Se desperdiçada, essa energia queima, machuca, desorganiza. Mas se canalizada, pode acender uma luz, pode dar vida a algo novo. A questão não é eliminar a faísca, mas aprender a conduzi-la. E essa condução começa com consciência. Ao invés de brigar com a ansiedade, você pode transformá-la em intenção. Ao invés de vê-la como sinal de que está falhando, pode reconhecê-la como aviso de que algo dentro de você está pedindo nascimento. Esse modelo mental não é apenas filosófico, é também fisiológico. Quando a mente interpreta a ansiedade como ameaça, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, preparando para lutar ou fugir. Mas quando você escolhe reinterpretar essa mesma energia como preparo, o corpo responde de outra forma. O coração acelera, sim, mas como quem se prepara para algo importante. A respiração muda, mas como quem se dispõe a se expandir. O que parecia sintoma de colapso se revela como sintoma de prontidão. Aqui está a chave. Transmutar a ansiedade em intenção elevada exige mudar a narrativa interna. Ao invés de dizer, estou ansioso, você pode começar a afirmar, estou em preparação. Ao invés de se enxergar como alguém à beira do fracasso, pode se perceber como alguém à beira do nascimento. Essa simples troca de olhar não elimina a ansiedade, mas a redireciona. Ela deixa de ser peso e se torna combustível. Mas como sustentar essa mudança? A resposta está em práticas simples, quase invisíveis, mas profundamente poderosas. Quando sentir a ansiedade crescer, ao invés de fugir dela, pare e respire. Traga a atenção para o corpo. Sinta o coração acelerado e diga a si mesmo: isso é energia. Traga uma imagem clara daquilo que deseja criar. Pode ser um projeto, um relacionamento, uma cura, uma transformação. Sinta a energia da ansiedade sendo canalizada para essa imagem, como se cada batida do coração estivesse enviando combustível para a realização. Essa prática não precisa durar horas. Bastam alguns minutos de presença verdadeira para transformar completamente o estado interno. A cada repetição, você ensina ao cérebro uma nova associação. Ele deixa de ligar ansiedade a colapso e passa a ligar ansiedade à criação. Esse é o início de uma reprogramação neurológica. Aos poucos, o que antes era visto como inimigo se torna aliado. E então você descobre que a ansiedade, longe de ser sinal de fraqueza, é a prova de que sua alma já está se movendo em direção a algo maior. Muitos relatam que, após aprender esse redirecionamento, começaram a ver sincronicidades surgirem. Pequenos sinais, encontros inesperados, oportunidades que antes passavam despercebidas. E isso acontece porque, ao invés de desperdiçar a energia da ansiedade em preocupações estéreis, passaram a usá-la como vibração criativa. E o campo quântico responde ao que você vibra, não apenas ao que você pensa. Você pode lembrar agora da borboleta. Enquanto a lagarta se desfaz no casulo, ela não tem garantias. Não há provas externas de que um dia voará, mas dentro dela, os discos imaginais. Células já programadas para formar asas
começam a trabalhar silenciosamente. É assim também com você. Sua ansiedade pode ser o sinal de que seus discos imaginais já estão ativos, construindo em silêncio a nova versão de si mesmo. Essa perspectiva traz alívio, porque mostra que você não está quebrado, não está atrasado, não está perdido, você está em processo. A ansiedade não é ausência de futuro, mas presença de transformação. O que falta não é controle, mas confiança. Confiança de que a energia que hoje parece incômoda pode se tornar direção. Confiança de que o vazio não é ausência, é preparação. E nesse ponto, uma frase ecoa com força. Sua ansiedade pode ser o sinal de que a nova realidade já está se formando. Olhe para ela assim e perceberá que o que parecia um inimigo se revela como guia. E quando aprender a caminhar com esse guia, descobrirá que a energia que antes o paralisava é a mesma que o levará ao próximo nível de sua existência. A ansiedade não precisa ser um fardo, pode ser um chamado. Não precisa ser um peso, pode ser uma ponte. Não precisa ser um inimigo. Pode ser a chave que abre as portas do novo. Porque, no fim, não é o que você sente que determina a sua vida, mas o que você faz com o que sente. E quando você escolhe transmutar a ansiedade em intenção elevada, descobre que dentro dela sempre existiu o anúncio silencioso de que algo maior já estava pronto para nascer. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que o fim nunca é realmente um fim. O que você experimentou até aqui é apenas a abertura de um espaço, um campo novo, um território interno que começa a se revelar dentro de você. Cada palavra, cada imagem, cada silêncio foi colocado aqui para tocar não apenas a sua mente racional, mas também a sua consciência mais profunda. O convite agora não é para concluir, mas para permitir que tudo o que foi dito comece a germinar em silêncio dentro de você. Ao longo deste caminho, percorremos as camadas da mente, do corpo e da alma. Você viu como o efeito observador, que na física quântica define o destino de uma partícula, também define o rumo da sua vida. Descobriu que o observador crítico interno pode ser o maior sabotador, mas também pode se tornar o maior aliado quando reeducado. Aprendeu que o observador consciente pode ser treinado, que o controle excessivo sufoca a manifestação, e que abrir espaço para a incerteza pode ser o gesto mais fértil de todos. Percebeu que uma simples mudança de olhar pode salvar vidas, que a dopamina, mal orientada, pode prender você no velho eu, mas bem treinada, pode sustentar sua evolução. E por fim, entendeu que a ansiedade não é inimiga, mas o anúncio de que algo novo já está se formando dentro de você. Tudo isso não é teoria distante. É prática viva, é ciência e espiritualidade se entrelaçando para mostrar que você não está perdido, apenas sendo realinhado. É a confirmação de que o vazio que muitas vezes você teme não é ausência, mas preparação. É a lembrança de que sua respiração, simples e presente, escreve mensagens invisíveis no campo quântico. Talvez agora, ao olhar para trás, você perceba que cada dor carregada, cada espera aparentemente interminável, cada silêncio do universo tinha um propósito. Nada foi desperdício. Tudo estava preparando o solo para que você pudesse florescer no tempo certo. O que parecia atraso era sincronia. O que parecia fracasso era iniciação. O que parecia perda era abertura. Porque no fundo não existe acaso. Existem convites da consciência. E se você observar com calma, verá que o universo sempre esteve respondendo. Talvez não do jeito que você esperava, mas sempre do jeito que você precisava. Um encontro inesperado. Uma frase que chegou na hora certa. Um sonho que deixou um rastro de luz. Um sinal aparentemente pequeno, mas que fez o coração estremecer. Tudo isso são lembretes de que há algo maior cuidando de cada detalhe, mesmo quando sua mente acredita estar sozinha no escuro. Agora, respire fundo. Inspire lentamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões, percorrendo cada espaço do seu corpo. Segure um instante e depois solte devagar, como quem libera o peso do que já não precisa carregar. Deixe que essa respiração seja o selo deste momento, porque o ar que entra não é apenas oxigênio, é vida nova, é energia, é a prova de que você está conectado ao mesmo campo que sustenta as estrelas. Neste instante, eu convido você a observar não apenas o que ainda falta, mas tudo que já nasceu em você. Você está aqui, ouvindo estas palavras, e isso por si só já é sinal de que algo mudou. Porque se fosse o mesmo de antes,
não teria permanecido até aqui. O velho você talvez tivesse desistido, mas o novo você escolheu continuar. E essa escolha, silenciosa, já é a semente da transformação. Lembre-se do que dissemos no início. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Então, não duvide. As intenções que você sustentou ao longo desta jornada já foram registradas no campo quântico. Você não precisa forçar, não precisa implorar. Precisa apenas confiar, porque assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Pode ser que nas próximas horas ou dias você perceba sinais, talvez sutis, talvez claros, um encontro, uma sensação, uma palavra, um acontecimento inesperado. Observe-os com atenção. Eles são a resposta. São a confirmação de que o campo está em movimento, de que sua nova versão já começou a se manifestar. Cada sincronicidade será um lembrete de que você não está sozinho e de que a vida está sempre conversando com você. Mas acima de tudo, não se esqueça. Você é mais do que pensamentos, mais do que emoções, mais do que histórias passadas. Você é a consciência que observa tudo isso. E como consciência, tem o poder de escolher o que deseja observar. Esse é o maior dom humano. É o que nos conecta ao sagrado, ao infinito, ao mistério. É o que nos permite não apenas reagir à vida, mas co-criá-la. Se há algo que você deve levar desta jornada, é isso. Você não está preso, você não está atrasado, você não está quebrado, você está em processo. E esse processo não está contra você, mas a seu favor. Cada sensação, cada desafio, cada silêncio, cada explosão de ansiedade, cada vazio é parte da preparação. O velho está se dissolvendo. O novo já está se formando. E, quando menos esperar, você perceberá que a transformação não virá de fora, mas de dentro. Não será uma explosão repentina, mas um nascer suave como a aurora que lentamente pinta o céu. Assim como o sol, você também não precisa se esforçar para nascer, precisa apenas permitir. Então, que este encerramento seja também um início. Um início de olhar diferente, de respiração consciente, de atenção sagrada. Que seja o lembrete de que não existe acaso, existem convites da consciência. E que cada convite, a partir de hoje, seja recebido com o coração aberto, com os olhos atentos e com a certeza de que sua nova realidade já começou. E quando a mente voltar a duvidar, quando a ansiedade tentar gritar, quando a voz crítica interna tentar prendê-lo ao velho eu, lembre-se destas palavras. Você é a consciência que observa, e o que você escolhe observar, você cria. Assim, concluo com uma imagem para você guardar: o sol nascendo no horizonte. Ele não força, não luta, não corre. Ele apenas surge porque é da sua natureza surgir. Assim também é com você. Sua nova realidade não precisa ser arrancada do universo. Ela apenas precisa ser permitida. E quando você a permitir, ela virá. Sem esforço, sem luta, apenas como a expressão inevitável daquilo que já é seu por direito de existência.